Bolsonaro deu uma entrevista para a Folha ontem, né? E hoje segue, a partir das 19 horas, os votos, né, dos ministros ali para votar na inegibilidade ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deve ser por unanimidade, ou se não, por 6-1, né? Alguma coisa assim é a previsão dos votos ali dos ministros do TSE. Né? Ou deve se estender ainda um pouco, porque só o primeiro voto já são 460 páginas, né, para justificar o voto, tal. Então a gente vai ter ainda não sei se acaba ainda esta semana, né? Mas os bolsonaristas todos já sabem que ele não tem como escapar dessa. E se não for nessa, e deve acontecer, depois ele pode entrar né, no STF e tal, ele tem muitos processos, né? Nesse ano ainda, mais 3 desses processos devem ser votados ali pelo TSE, pelo STF. Então, ele não tem como escapar, né? O que a gente quer é ele atrás das grades também, é o que a gente espera que aconteça. Ele deu essa entrevista aqui para a Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que é imbrochável e que tem bala de prata para 2026. Em entrevista à Folha na véspera do julgamento que pode torná-lo inelegível, o ex-presidente diz que Michele Bolsonaro pode ser candidata a presidente, mas não tem experiência. Ele disse que ela não tem experiência nem para ser prefeito. Vai ser... O Bolsonaro não quer a Michele presidente. Né? Ele quer só se ele for... Sim, ele mandar nela. Mas aí ela pode dar um cavalo de pau ali e sair fora. É o que deve acontecer. Evita apoiar Tarcísio de Freitas, que é outro também, que vai largar o Bolsonaro, com certeza, e revela que foi convidado para trabalhar como garoto propaganda nos Estados Unidos da América. O ex-presidente Jair Bolsonaro viajou a São Paulo no fim de semana para assistir ao jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Depois de ver o time derrotado, ele foi à casa do ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, para comer esfirra, cachorro-quente, pizza com amigos. Numa mesa redonda em que estavam 2 de seus advogados, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser, além de vereadores e políticos como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o ex-presidente conversou com a coluna sobre seu julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, né? Aqui tem alguns trechos aqui da entrevista. Ele fala da Michele candidata. Se ela quiser, ela pode ser candidata, mas ele diz que ela não tem experiência nenhuma para ser presidente nem para ser prefeito. Tarcísio candidato, pode ser, teria que conversar com ele, ou seja, está saindo fora, né? Não quer. Nos Estados Unidos, ele disse que foi convidado para ser garoto propaganda. Julgamento no TSE, a jurisprudência de 2017 já não vale. Reunião com embaixadores, querem me punir também pelo conjunto da obra. Claro, pelo conjunto da obra. É óbvio que vai ser isso mesmo. Golpe, a coisa mais fácil é tomar alguma coisa estando no governo, e ele diz, né, que continua jogando nas 4 linhas. E também trouxe mais uma vez essa frase de que é imbrochável, né, usando um termo aí que é terrível, né? Tá aí a cara do Bolsonaro. Se vocês estavam com saudades dele, tem aí a entrevista que ele deu aqui para a coluna da Mônica Bergamo, né, falando da Michele Bolsonaro, do Tarcísio, do julgamento que pode acontecer e do futuro dele, né, negando ainda que tudo que pode acontecer. E ele fala numa bala de prata, né? Ele fala numa bala de prata, mas se não for ele, quem seria? Não é isso não, por enquanto. Eu tenho a bala de prata, mas não vou te dizer, para você não ficar perturbando no bom sentido. Eu tenho a bala de prata, mas não vou revelar. Mentira, né, Calaju? Que bala de prata ele poderia ter? É aquela que ele vai apresentar daqui a 72 horas. Pois é. Entende, cara? Esse tipo de papinho mole, velho. O cara não... Inacreditável que, assim, poucas figuras ao longo da história mundial, Bezi, não é nem só no país, cara, são tão limítrofes e tão unidimensionais, cara. É inacreditável o que o Bolsonaro tomou de tapa na orelha ao longo dos últimos meses e o cara não mudou uma única vírgula, cara, daquilo que ele fez, entendeu? Não é algo que tipo, puta, ok, vi aqui, Bezi, porra, tá dando certo isso, cara. Vamos tentar uma outra coisa, vamos reformular o discurso, vamos repensar a estratégia. Ele não muda absolutamente nada. Faltou pouco ele chegar e jogar frango no colo ali com farofa, entendeu? Fazer a piadinha homofóbica dele ali e...
Cara, é até difícil, entende? Porque a análise fica repetitiva. Faz 4 anos que o cara faz, sei lá, 32 anos que ele faz a mesma coisa, mas que a gente tem um contato assim maior, desde que ele virou presidente da República, ele não usou uma única estratégia distinta disso, cara. O cara faz a mesma coisa de forma reiterada. É essa, entendeu? Enfim, esse negócio... E os exemplos que ele usa, né, Calejão? Você vê aqui, ó, ele fala, abre aspas pro Bolsonaro, você é gorda, feia, cabeluda, bonita, não sei o que mais. Posso te falar tudo isso, você pode me processar, mas caçar o meu mandato, não. Me prender, não. Ele está relativizando algo que ele falou que foi muito sério para os embaixadores aqui no Brasil sobre as urnas eletrônicas, né? Falando que tinha uma fraude no processo eleitoral. Né? Não adianta ele vir com esse discursinho agora que não cola mais, né? Não cola. E veja, racismo, misoginia, LGBTQIA+, fobia, essas coisas todas são crimes, tá? São crimes. Não é só... Ele não sabe, né? Exato. Ele sabe e... Mas no ordenamento jurídico nacional você tem uma lei que é a 7.716 de 89 e que a partir de 2019 o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional Brasileira, considera todas essas dimensões que eu acabei de salientar como crime dentro da lei do racismo. Então, para todos os efeitos, perdão pelo palavrão, foda-se aquilo que alguém acha ou deixa de achar. Não importa aquilo que você acha ou você deixa de achar. É isso que eu estava te dizendo no começo, quando eu usei o nosso exemplo na Paulista. Você não pode pegar o teu carro e falar, eu acho que eu não quero parar no sinal vermelho. Isso não é questão de liberdade de expressão, o que você acha ou deixa de achar. Você mora numa república na qual você não tem a prerrogativa de não parar com o teu carro. E essas pessoas não entendem isso, cara. Eles arcam com as consequências mais sérias. Muitas estão presas, Bezi. A exemplo do que fez o Roberto Jefferson, Daniel Silveira, diversos outros aliados do Jair Bolsonaro que puxaram cana, cara. E outros tantos que ainda vão puxar cana. E continuam insistindo nessa ladainha furada da minha liberdade de expressão, que eu posso me manifestar, que eu posso falar que você é gorda, que você é feia, que eu não gosto de... Enfim, não vou falar para não dar o corte também, entendeu? E tudo bem. Porque eu tenho a minha liberdade de expressão, artigo 53, imunidade parlamentar. Nada disso, meu caro. O senhor incorreu em crimes e ele já está fazendo esse esperneio aí e com essa aura aí de jogador de xadrez 4D, de que eu tenho a bala de prata, espere somente mais 72 horas que vocês vão ver. Não tem porra nenhuma, Bezi. Não tem. A bala de prata dele, Calejão, eu imagino que pode ser fugir, como a gente já... imaginava que ia acontecer, porque ele fala o seguinte, fala de garoto propaganda, né? Fui convidado para ser garoto propaganda lá. É sério? De quê? De venda de imóveis. Ih, um montão de coisa. Quando cheguei lá em janeiro, eu saía de casa e tirava umas 400 fotografias. Isso um ex-presidente falando, tá? Fui numa hamburgueria e encheu de gente. Eu enchi a pança e não paguei nada. Olha o que o cara se vangloria, que comeu de graça. O meu cachê foi comer de graça numa hamburgueria nos Estados Unidos. Mas o senhor admite a hipótese de morar fora do Brasil? Pode ser, mas eu não quero abandonar o meu país. Tenho parentes aqui, tenho uma filha aqui. Se eu for, vai a família toda embora. Mas mesmo assim, eu fiquei 3 meses lá e não tem terra igual a nossa aqui. Esse clima aqui de quando está no polo, fala besteira, conta piada, de tudo que eu posso imaginar, é bacana. Lá você não tem muito isso aí. Então, tá aí, ou talvez a bala de prata seja realmente ir embora. E o cara fica se vangloriando de ter comido de graça numa hamburgueria, o Calejão, nos Estados Unidos. Cara, grande feito. Não dá, né, Bezi? Não dá para ter esse cara como chefe de Estado da segunda maior democracia das Américas, cara. Não dá. Então, assim, goste ou não do Lula, o que está em jogo aqui não é nem isso. É que ele se comporta como um estadista. Goste ou não, por exemplo, do FHC, eu particularmente discordava, sobretudo das políticas macroeconômicas, discordava do FHC no que diz respeito à falta de agenda social, à falta de políticas afirmativas, tudo isso eu discordava. Mas o FHC se comportava minimamente como um estadista, principalmente junto à sociedade internacional. Agora, um palhaço como esse, cara, que age como tiozão do pavê o tempo todo, fazendo piadinha cretina, se vangloriando de comer hambúrguer de graça. Que vai lá, Bezi. Boa, cara. Os caras me encheram a pança de hambúrguer. Ah, mano.
sabe? Francamente, é muito triste, cara, ter que conviver com esse tipo de coisa e saber que milhões de brasileiros apoiam isso e acham engraçado. E, ele é o sincerão, ele é o cara que fala a É verdade. o tiozão, O tiozão Não do dá, boteco, cara. né? Que pode falar qualquer besteira e que não tem consequência. O cara era presidente da República. E quando ele diz que estão querendo pegá-lo por tudo que foi feito, né? Pelo conjunto da obra, é óbvio, né, Calejão? O conjunto da obra também pesa nisso, né? Todos os crimes que ele cometeu durante esses 4 anos, fora tudo que ele cometeu durante os 28 anos, como ele estava de deputado federal, né? A gente deixou esse senhor aí se eleger, né? Se candidatar a presidente, foi eleito, né? É muito triste que quase metade da população brasileira ainda veja-o com bons olhos, né? Mas a gente não pode esquecer que não é só esse. A gente não está. Agora sim, esse julgamento é sobre a inegibilidade dele e principalmente a reunião com os embaixadores. Mas o conjunto da obra desse cara é extenso, né? Exatamente. Eu conversei ontem, Bezi, com o Dr. Valber Agra, que é o advogado do PDT, que está ajuizando essa ação, que está conduzindo essa ação aí do PDT pedindo a inelegibilidade do Bolsonaro, cara. E ele explicou exatamente isso, entendeu? Porque a defesa do Bolsonaro veio com uma ladainha de que não poderia usar a minuta golpista, que foi encontrada na casa do Anderson Torres nesse processo. E ele, de uma forma, claro, muito mais densa, muito mais complexa, que eu acho que não cabe trazer aqui, ele explicou as 3 dimensões do que está em jogo, o porquê que a inelegibilidade é absolutamente pertinente. Hoje, no ICL Notícias 1, não lembro o nome do jurista, que é o jurista responsável pela instituição da lei da ficha limpa, inclusive, e o cara falou isso, a inelegibilidade do Bolsonaro é uma aula sobre inelegibilidade. E isso não é uma figura de linguagem, não é uma metáfora. Eu vou utilizar esse caso para dar aula na universidade sobre processos de inelegibilidade. Tem absolutamente todos os aspectos. Preenche todos os requisitos que você pode esperar de um processo de inelegibilidade. Então, assim, a meu ver, não resta dúvida que não acho que saia hoje, porque tem muita coisa para ler, são 460 páginas. Tem Só do primeiro voto. Isso. Então, a gente vai precisar pelo menos de 4 votos para que a inelegibilidade se confirme. Mas eu acho que entre quinta ou sexta-feira deve vir um 6-1, o voto pró-Bolsonaro sendo do Cássio Nunes Marques, claro, que a gente já sabe que é um cara alinhado com ele ali, que talvez nem ele queira comprar essa treta de pedir vistas, pode ser que isso também aconteça, mas pode ser que nem ele queira comprar essa treta, Bezi, sabendo que assim, cara, isso aqui já são favas contadas, esse cara vai se tornar inelegível, eu ainda tenho muito, não sei, o Cássio Nunes, vou até ver aqui enquanto eu falo com vocês, quantos anos ele tem, porque ele tem muito tempo ainda. Muito tempo. Nossa, ele tem 51 assim, galera... anos, cara. 51 anos, mas esse cara tem mais 24 anos, certo? Ele pode não querer se queimar, sabe? Pode não querer se largada. Pode ser que ele diga, olha, até aqui, tá? Ok? Daqui para frente eu não vou, já fiz o que eu podia. Na melhor das hipóteses, eu vou dar o meu voto para ser um 6-1 e passar bem. Porque agora, com isso, o Bezi, o Bolsonaro se torna um cadáver político, cara. Ele já tem 68. Daqui a 8 anos ele tem 75, cara. Sim. Entendeu? Tem que ver quem ele vai querer ali apoiar para presidente, né? Estão falando da Tereza Cristina também, porque é muito alinhada ao agro. Tem a Michelle, mas ele, no fundo, eu acho que ele não confia na Michelle, principalmente por ela ser mulher, né? Eles têm todo esse olhar ali machista e tal, né? E de ele achar que ela pode trair ele, que eu acho que é o que vai acontecer, caso ela saia, tá? E seja eleita, ela pode concorrer a prefeito. O Bolsonaro falou mesmo, se não ficar inelegível, pode concorrer até a vereador no Rio de Janeiro, sabe? É uma coisa muito baixa, né? É mais de um cara que se vangloriou ali de querer poder ser garoto propaganda de imóveis, uma coisa meio
Saul Goodman, sabe? Better Call Saul, assim, uma coisa bem cafona, né? Ali de Albuquerque, nos Estados Unidos, e que se vangloriou, ficou todo feliz de ter comido hambúrguer de graça. O cara fez festa. Então, a gente pode esperar qualquer coisa, né, do Bolsonaro, e no desespero as pessoas cometem os seus principais erros também. Né? Pode acontecer, né? Porra, Saul Goodman foi a melhor que eu vi até agora, mano. Não é, cara? Só faltou ele, Better Call Saul, tá ligado? Fazendo arminha, Better Call Saul. É muito Saul Goodman, mano, o Bolsonaro. E assim, vereador, salvo o meu engano, cara, vereador não tem prerrogativa de foro, tá? Não tem, não tem. Não tem. Então, O nem Carluxo para não. isso serviria. Não. Porque trampar ele não quer, né, mano? Não quer. Mas nunca trampou. Nunca trampou. Ele percebeu que... Exato. Vai ser nunca trampou vereador na vida. aqui, mano. Se você não vai ter nem a prerrogativa de foro. Enfim, pode ser que ele esteja aí desesperado e tá falando besteira. Ele me parecia meio desorientado, para além daquilo que ele sempre foi nessa entrevista com a Mônica Bergamo aí, cara. As coisas que ele diz, entendeu? Tipo, não, eu não vou me desesperar. Aí em seguida ele diz que, mas se justiça for feita, eu vou ser absolvido por unanimidade. Várias coisas assim que são contraditórias e que você vê que, puto, o cara tá perdido, velho. Ele tá perdido, ele tá assustado. E ele, a meu ver, ele tá assustado porque ele sabe que a inelegibilidade é apenas o primeiro passo de um processo que se segue e que vai resultar num processo de persecução criminal. Entendeu? Enquanto você ainda tem possibilidade de se eleger, porque se ele não está inelegível, ele pode se lançar aí para uma prefeitura ano que vem, e a chance dele se eleger é grande, hein, cara? É gigante. Vai para o Rio de Janeiro, por exemplo. É, exato. Uma prefeitura ali em Santa Catarina, prefeitura em Porto Alegre, no Paraná, e mesmo em São Paulo também. Uma prefeitura aqui. Ele nasceu aonde mesmo, Bolsonaro? De que cidade que ele é? É o interior de São Paulo, aqui eu não lembro. Ele podia ser candidato a prefeito, né? Ali de... Quer ver de onde ele é? Glicério, de São Paulo. Pode ser prefeito de Glicério. Imagina, que fim para o Bolsonaro. Mas pelo menos ele teria ali, né, prerrogativa de foro, né? Então, privilegiado, né? E de imunidade. Vamos ver. Mas, cara, é melhor do que puxar cana, né? É, claro, para ele qualquer coisa, não vai trabalhar mesmo, não vai fazer porra nenhuma, ele já tem o dinheiro dele, a gente vai falar da galera, dos otários que estão passando Pix pro Bolsonaro e teve um problema. Eu vou ler